Olá, sejam todos muito bem-vindos. Depois de um tempo sem aparecer por aqui, hoje resolvi abrir essa live e compartilhar com vocês a palavra de Deus, o que a gente sempre fez, todas as vezes quando estivemos por aqui, por essa rede social. A gente sempre teve a preocupação de ministrar a palavra de Deus, de compartilhar as Escrituras Sagradas. E nessa ocasião não será diferente. Daqui a pouco eu estarei lendo um texto no livro de Atos dos Apóstolos. Você que tem a sua Bíblia, você pode localizar Atos, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 17 ao verso de número 38. A gente só vai esperar um pouquinho até que outras pessoas que costumam ser avisadas quando estamos ao vivo, elas possam chegar para participar desse nosso encontro. No final da live, nós também estaremos orando e eu estarei deixando algumas informações e alguns convites, na verdade, muito importantes para todos vocês. Então, prepare o seu coração, pegue aí a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus, vamos ouvir a voz de Deus por meio das Escrituras Sagradas. Tá bom? Se você puder também, compartilhe essa live para que outras pessoas que você conhece possam ser avisadas e quem sabe se interessar e vir participar conosco desse nosso encontro. Hoje, sexta-feira, dia 25 de abril, o mês praticamente já está indo embora e nós estamos vivos com a graça de Deus e aqui estamos para meditarmos na palavra do Senhor. Muito bem, então abra a palavra de Deus em Atos, capítulo 20, e vamos fazer a leitura das Escrituras Sagradas. O texto diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não me vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles.
Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar-lhe herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tenho dito estas coisas, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Antes de meditarmos na palavra de Deus, vamos orar. Deus amado e bendito, acabamos de ler a sua palavra, pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine a fim de que possamos compreender as verdades que nós acabamos de ler. Fica conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de extrairmos do texto algumas lições para as nossas vidas hoje, eu vou fazer uma exposição do contexto dessa passagem para a gente poder entendê-la um pouco melhor. Atos dos Apóstolos é o segundo volume de um livro escrito por Lucas. Lucas, que era médico, inclusive médico pessoal do apóstolo Paulo, que acompanhou Paulo em algumas viagens missionárias, inclusive Lucas estava presente na cidade de Mileto, quando Paulo se encontrou pela última vez com os presbíteros da igreja de Éfeso. Lucas escreveu esse segundo volume do seu livro para narrar o que aconteceu depois da ascensão de Jesus aos céus e como Jesus usou os apóstolos para que a mensagem de boas novas pudesse chegar até Roma, a capital do império. E Lucas, ele então, em um dado momento da sua narrativa, ele volta as suas atenções ao ministério do apóstolo Paulo. Alguns estudiosos do Novo Testamento chegam a cogitar que o título do livro, Atos dos Apóstolos, até deveria ser substituído para Atos do Apóstolo Paulo, porque o ministério de Paulo ele ele ganhou um espaço muito grande aqui na narrativa de Lucas. Lucas se ocupa muito mais falando de Paulo do que dos outros apóstolos. E depois de Jesus, Paulo é a personagem mais importante do Novo Testamento. E talvez você não esteja muito familiarizado com esse personagem de carne e osso, chamado a princípio de Saulo. Saulo é o nome judaico de Paulo. Saulo, no hebraico, significa Saul, e provavelmente os pais dele lhe deram esse nome em homenagem ao primeiro rei de Israel, que foi Saul. Ainda mais porque a família de Saulo pertencia à tribo de Benjamim, que foi a tribo que forneceu o primeiro rei de Israel. Então,
muito provavelmente para homenagear o primeiro rei de Israel, Saul, esse menino nasce e recebe o nome de Saulo. Com toda certeza, essa família seguiu os ritos judaicos da época, com a circuncisão, quando o menino, no 8º dia de vida, ele tinha que ser circuncidado conforme prescrição da lei mosaica. Esse menino é oriundo de uma cidade importante, chamada Tarso, e ele nasce no mesmo período de Jesus e João Batista. Estudiosos do Novo Testamento afirmam que enquanto João crescia nas montanhas da Judéia, João o Batista, e Jesus crescia na aldeia de Nazaré, esse menino ele crescia em Tarso, uma grande cidade influenciada pela cultura grega, e isso a gente vai ver que influenciou também a vida do apóstolo Paulo. E Saulo, com o seu crescimento físico e mental, intelectual, ele foi enviado por seus pais para estudar aos pés de Gamaliel. E Saulo se mostrava um aluno muito promissor. Inclusive um estudioso britânico chamado A.T. Robertson, em um livro chamado Épocas na Vida de Paulo, ele faz essas apresentações de Saulo despontando em relação aos demais colegas que estudavam com ele junto a Gamaliel. O próprio Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, e nós vamos recorrer a essa carta algumas vezes hoje, o apóstolo Paulo, ele fala: na minha nação excedia aos demais. Então, Saulo, ele despontava, ele tinha habilidades intelectuais. E esse menino vai crescendo, atinge a sua juventude e passa a ser um elemento importante dentro do sinédrio judaico, que era o Supremo Tribunal de Israel, a grosso modo falando, comparando dessa forma. Inclusive, aqui mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas nos diz que quando do martírio de Estevão, o primeiro cristão a ser morto por causa da fé em Jesus, Saulo consentiu na morte de Estevão, segurando as vestes daqueles que apedrejaram esse diácono da igreja, Estevão, que foi um dos 7 diáconos escolhidos lá em Jerusalém. Saulo dedicou boa parte da sua vida a perseguir a igreja, perseguir os crentes. Ele próprio fala desse período nefasto da sua vida, quando ele entrava nas casas e arrastava os cristãos até o sinédrio, com o intuito de fazê-los serem condenados e mortos posteriormente. Saulo tinha prazer nisso, e Saulo achava que estava realizando um grande trabalho para Deus, quando na verdade não estava. Mas Saulo, ele, além de judeu, ele tinha a cidadania romana, e esse título de cidadão romano lhe foi muito importante, já basicamente mais para o final do seu ministério, quando ele estava prestes a ser julgado, e ele apelou para ser julgado em Roma pelo próprio imperador,
porque essa era uma questão que um cidadão romano poderia reivindicar. Paulo, inclusive, em um momento de perseguição, quando ele foi açoitado, depois que os seus algozes descobriram que ele era cidadão romano, eles ficaram desesperados porque tinham cometido um crime contra um cidadão romano. Paulo é o nome grego. Paulo é o nome grego desse personagem tão importante para o cristianismo, e que escreveu 13 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 27 livros e 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Um teólogo, mas um pastor. E é sobre esse coração pastoral de Paulo que nós vamos retornar ao texto de Atos 20 daqui a pouco e fazermos algumas considerações. Mas antes, a gente precisa voltar no tempo na vida de Saulo, quando este tinha em mãos cartas das autoridades do templo, dos sacerdotes, que na época eram saduceus, um dos partidos religiosos em Israel, era a elite, né? Os saduceus rivalizavam muitas das vezes com os fariseus, e os saduceus estavam no topo do templo, no sentido de terem o controle do templo em suas mãos. Eles tinham algumas divergências teológicas com os fariseus, e Paulo, ou Saulo, tinha sido fariseu na sua caminhada religiosa como judeu. Mas isso não foi problema para que esses homens se unissem contra a igreja. E Saulo, então, ele está se dirigindo até a cidade de Damasco, na Síria, para prender cristãos e levá-los a Jerusalém. Erroneamente, algumas pessoas pensam que Paulo matava os crentes. Não, ele não fazia isso. Ele prendia e os levava até Jerusalém para que lá eles fossem presos, julgados e condenados à morte. Mas algo extraordinário aconteceu na vida de Saulo quando este caminhava na direção de Damasco. Se você voltar um pouquinho no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, você vai ler a narrativa sobre a conversão de Saulo. Ele ouve uma voz que diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele reconhece que era a voz de Jesus, apesar de nunca ter visto Jesus humanamente falando, né, como ele via os seus companheiros. Mas ele se prostra e pergunta: quem és, Senhor? Essa pergunta é uma pergunta retórica. Ele, no fundo, sabia que era Jesus. E Jesus diz a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar, se revoltar, se debater contra os aguilhões de Deus. Nesse mesmo tempo, o Senhor fala com um servo até então desconhecido, Ananias, e dá a Ananias uma ordem para que Ananias fosse até a rua direita, entrasse numa casa onde Saulo estava orando e cego, porque nesse encontro que Saulo teve com Jesus no caminho de Damasco, ele perdeu a visão. E Ananias, a princípio, ele tenta se desvencilhar dessa incumbência, porque sabia ele que Saulo tinha ido para aquelas regiões com o intuito de
prender, perseguir os cristãos. Mas o Senhor Jesus diz de forma muito clara, direta e objetiva para Ananias: Ananias, Saulo é um vaso escolhido. E você vai lá, você entra na casa, ele vai estar orando, e você ore por ele. E os eventos que se seguiram deram lugar para o batismo de Saulo. Foi Ananias quem batizou Saulo nas águas, e as escamas dos olhos de Saulo caíram e ele voltou a enxergar. Esse até é um ponto interessante para os estudiosos do Novo Testamento, que afirmam que Paulo ficou com sequelas na sua visão, e é bem provável que sim, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 12, ele fala de um espinho na carne, e é provável que seja um problema de visão. Problema que ele parece estar relatando quando ele escreve a sua carta aos Gálatas. No finalzinho da carta aos Gálatas, ele diz lá: vede com que grandes letras vos tenho escrito. Provavelmente ele teve dificuldade para de próprio punho escrever essa carta às igrejas da região da Galácia. Diferente do que ocorreu quando ele escreveu a carta aos Romanos. Na verdade, quem colocou no pergaminho o texto de Romanos foi Tércio, um secretário, um amanuense, provavelmente um cristão, companheiro de Paulo, que escreveu essa carta para ele, porque ele teria dificuldades para escrever. Então, eu sou da opinião, seguindo alguns estudiosos, que o problema do espinho na carne de Paulo era um problema de visão. Mas outros vão ter opiniões diferentes, mas isso não altera, na verdade, o conteúdo, a estrutura da mensagem bíblica. Paulo então se torna um pregador. Ele a princípio não é inserido logo na igreja de Jerusalém, e uma pessoa que vai ser importante para inseri-lo na igreja em Jerusalém é Barnabé, homem bom, fiel, generoso. Barnabé, filho da consolação, esse é o significado do nome dele, que introduz Saulo na igreja, porque todos estavam com medo de Saulo, achando que a conversão dele era uma farsa. E aí, quando o viam, fugiam. E Barnabé foi muito importante nesse processo de integração de Paulo na igreja em Jerusalém. E Paulo, desde cedo, ficou sabendo que ele tinha sido chamado pelo Senhor para ser apóstolo e mestre entre os gentios, diferentemente de Pedro, que teve um apostolado voltado para os judeus. Paulo é um apóstolo, como ele próprio se compara em uma de suas cartas, como um abortivo, como um filho fora do tempo. Ele não andou com Jesus na Galiléia como os demais, ele não foi testemunha dos milagres que Jesus operou, ele não foi testemunha da ressurreição de Jesus, tampouco da ascensão, ele não estava em loco para ser testemunha, mas Cristo apareceu a ele como filho abortivo, fora do tempo. Ele é inserido no apostolado. É interessante que em alguns lugares pessoas questionaram o apostolado de Paulo. Ele sofreu
esses questionamentos, principalmente em Corinto, quando alguns homens se levantaram e disseram que Paulo não era apóstolo. E Paulo, quando a gente olha o Novo Testamento, a gente vê nele sinais do apostolado, a gente vê nele elementos que o constituem num apóstolo. Quando os discípulos, logo no iniciozinho aqui do livro de Atos, escolheram um apóstolo para substituir Judas, que tinha se lançado no lugar que lhe era devido, porque ele traiu Jesus. Em Atos, lá no iniciozinho, é o único momento em que nós vamos encontrar a menção do nome de Matias. Então, como já disse no início dessa live, Paulo vai dominar todo o espectro desse livro. E Paulo, ele vai ficar conhecido como o apóstolo e doutor aos gentios, e as suas 3 viagens missionárias estão descritas aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo plantou, junto com outros companheiros, junto com Timóteo, Silas ou Silvano, o próprio Lucas, que era médico, como eu disse, igrejas em algumas cidades da Ásia, da Macedônia, igrejas em cidades tais como Corinto, Éfeso, que é aqui o nosso lugar de onde vieram os presbíteros para se encontrar com Paulo pela última vez. Então, diversas igrejas foram plantadas pelo apóstolo Paulo. E na sua 3ª viagem missionária, ele acaba revisitando essas igrejas, né? E ele, ao longo do seu ministério, ele se comunicou muito com as igrejas por meio das cartas. Era a maneira mais prática para ele, né? Utilizar as cartas. E quando um cristão ia para uma determinada área, ele precisava enviar alguma correspondência, esse cristão era então o responsável. E a Bíblia vai falar de alguns como Trófimo, que muito provavelmente foi a pessoa que, por ser natural de Éfeso, foi até Éfeso e comunicou aos presbíteros da igreja em Éfeso que Paulo os estava esperando na cidade de Mileto. Paulo, então, ele estabelece igrejas. Paulo não era um homem de temperamento fácil. A gente vê isso no episódio aqui em Atos, quando ele e Barnabé se desentendem, não é? Por causa de João Marcos, sobrinho de Barnabé. João Marcos, diga-se de passagem, é o autor do Evangelho de Marcos. Muito jovem ainda, João Marcos desistiu de acompanhá-los numa determinada viagem, e mais tarde Barnabé quis levá-lo e Paulo não concordou, e aí houve uma contenda, vamos colocar assim, entre Barnabé e Saulo. E Barnabé viajou para Chipre, sua terra, e Saulo então prosseguiu a viagem e agregou a si alguns outros cristãos, dentre eles Timóteo, que vai ser uma peça também muito importante no ministério de Paulo, porque 2 das cartas pastorais de Paulo foram endereçadas a Timóteo, que ele conheceu quando Timóteo ainda era muito jovem, quando ele passou na cidade onde Timóteo residia,
E Timóteo, mais tarde, ficou responsável pela igreja na cidade de Éfeso, tendo que combater os hereges, os falsos mestres que se levantaram no seio daquelas igrejas. Lembrando sempre que são igrejas lares, no plural, porque não havia uma única igreja na cidade. Em todas as cidades eram várias igrejas que se reuniam em vários lares, em várias casas, até porque não dava para comportar todo mundo numa casa só, muita gente, as casas eram pequenas. Uma exceção disso talvez seja a casa de Maria, mãe de João Marcos, aparentada com Barnabé. Na casa dela, os discípulos em Jerusalém costumavam se reunir. Atos capítulo 12 fala de uma reunião de oração na casa de Maria, quando Pedro foi milagrosamente liberto da prisão. Então são igrejas que funcionavam nas casas, e Timóteo recebeu essa incumbência de Paulo de pastorear essas igrejas. Éfeso, além de Timóteo, teve um outro pastor, além de Paulo e Timóteo, teve um outro pastor, João, o apóstolo do amor, o autor do Evangelho, o autor das epístolas, o autor do Apocalipse. João, que de todos os apóstolos foi o único que morreu de morte natural, não sofreu martírio. E diz a tradição cristã que João viveu os seus últimos dias na cidade de Éfeso, e algumas histórias. Então a tradição cristã conta de como foi esse finalzinho de vida de João lá na cidade de Éfeso, onde estava essa igreja, ou essas igrejas lares estavam lá. O Apocalipse, por que eu lembrei dele agora? Porque logo no capítulo 2, quando Jesus começa a enviar mensagens para 7 igrejas da Ásia Menor, a primeira delas é Éfeso, a capital, a mais importante. E naquela ocasião, a igreja de Éfeso havia deixado o primeiro amor. E Jesus então exorta essa igreja para que ela volte às primeiras práticas, volte ao primeiro amor. Eu dei uma expandida aqui no contexto para a gente ter uma noção, bem mais ampla, e a gente poder então chegar no texto que a gente leu no início dessa live. Paulo já está caminhando para o final do seu ministério. E Paulo, ele estava indo em direção a Jerusalém. E Paulo sabia no seu íntimo que o seu tempo estava chegando ao fim. E ele então escreve, ou melhor, ele envia um mensageiro a Éfeso para que chamasse os presbíteros de Éfeso para um último encontro. E, como já mencionado por mim, acredita-se que Trófimo, que aparece também aqui no capítulo de Atos, no finalzinho, que era oriundo de Éfeso, tenha sido responsável em chamar os presbíteros de Éfeso. E Mileto estava aproximadamente entre 48 a 60 quilômetros de distância de Éfeso. E essa viagem levaria aí de 2 a 3 dias. Então, o mensageiro vai, Paulo aguarda em Mileto, uma cidade com 4 portos, de onde
Paulo vai navegar para o seu destino final, parando em Jerusalém e posteriormente indo até a cidade de Roma. E o livro de Atos termina com Paulo preso numa prisão domiciliar durante 2 anos, pregando. Paulo não deixou de pregar, mesmo preso. Paulo continuava pregando e muitos foram os convertidos que ouviram Paulo nas ocasiões em que ele estava preso. Me recordo agora de um escravo por nome Onésimo, que era escravo de Filemão, que foi convertido por meio do ministério de Paulo e o ouviu pregar na prisão. E a tradição cristã até diz que esse Onésimo, mais tarde, ele se tornou bispo na cidade de Éfeso. Então, são conjecturas, são ilações que a tradição cristã faz em relação a determinados personagens. Mas foquemos aqui no texto de Atos 20, do verso 17 ao 38, que foi o texto que a gente leu. Para você que chegou agora, para você se situar, esse foi o texto que nós lemos. Atos 20, de 17 a 38. Eu quero intitular essa nossa reflexão nesse texto da seguinte maneira: eu vou falar sobre integridade no ministério pastoral. Então, você que chegou agora, esse vai ser o assunto que nós vamos tratar, fundamentados aqui nesse texto de Atos 20, de 17 a 38. Para facilitar um pouco a nossa compreensão desse texto, eu quero dividir esse texto em 2 partes desiguais. Eu quero dividir da seguinte maneira: do versículo 17 ao versículo 27, nós vamos encontrar exortações sobre o exemplo pessoal de Paulo. Já que vamos falar de integridade no ministério pastoral, essa primeira parte, do verso 17 ao 27, vai tratar da integridade moral, ética, espiritual do apóstolo Paulo. Ele traz como exemplo a sua vida, como ele se portou, como ele agiu quando ele esteve entre os irmãos na cidade de Éfeso. Segundo a Bíblia, Paulo esteve em 2 ocasiões na cidade de Éfeso. Na primeira vez, quando ele plantou a igreja lá, e a segunda vez, quando ele morou durante 3 anos lá em Éfeso. Pela manhã, ele ensinava na escola de um certo tirano, e à noite ele pregava nas casas, nos lares. E ele teve um ministério muito intenso, muito trabalho. A vida de Paulo, a vida ministerial de Paulo, era uma vida de muito trabalho. Então, nessa primeira parte, ele vai exortar a liderança de Éfeso a olhar o seu exemplo, o seu testemunho. É interessante que em nenhum momento a Bíblia exige perfeição de um pastor, de um líder que seja. A Bíblia não exige isso, porque ninguém é perfeito. Paulo não era perfeito, como você não é perfeito, como eu não sou perfeito.
Mas o que acontece é que líderes, obreiros, pastores precisam ser exemplos para o rebanho. O próprio Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E na segunda parte desse texto de Atos, capítulo 20, agora do verso 28 ao verso 38, Paulo vai exortar a liderança de Éfeso, os presbíteros, ou bispos, como queiram, acerca de como eles deveriam agir depois da partida de Paulo. Porque eles não mais veriam Paulo, eles não mais teriam a presença, a companhia de Paulo entre eles. E esse texto aqui de Atos, ele funciona como uma passagem de bastão. Paulo está passando o bastão para os presbíteros da igreja de Éfeso. Eles agora passariam a ser os responsáveis em pastorear, em cuidar do rebanho de Cristo naquela cidade. Então, vamos com a Bíblia aberta olhar algumas questões que estão embutidas aqui nessa divisão que a gente fez do texto. Primeiro, Paulo vai falar do passado dele entre os crentes efésios e ele vai em seguida concluir a sua fala, a sua prédica, orientando esses presbíteros quanto ao futuro. Então, vamos com a Bíblia aberta entender o seguinte. Os presbíteros da igreja de Éfeso foram chamados por Paulo para irem até Mileto e lá eles terem a última reunião. A palavra presbítero, que aparece aqui no versículo 17, a palavra presbíteros significa anciãos. E há uma palavra que é intercambiável com esta, que é bispo ou episcopoi, que é a palavra para bispo, supervisor, guardião, né? São esses homens os responsáveis em pastorear a igreja. Houve uma transição da liderança das igrejas que estava nas mãos dos apóstolos para os presbíteros. Em Atos capítulo 14, Lucas vai falar de presbíteros que foram eleitos numa determinada cidade. Os apóstolos estavam espalhados, pregando por todos os lados. Os apóstolos não receberam a incumbência de permanecerem fixos numa igreja. Esse é um dos erros daqueles que arrogam para si o título de apóstolo hoje. Se auto-intitulam apóstolos e estão ali na igreja local. Na verdade, a palavra apóstolo no grego tem a ver com alguém que é enviado. Então, os apóstolos foram usados por Jesus para plantar as igrejas, para iniciar as igrejas. E aí, com o passar dos dias, dos meses e dos anos, os presbíteros foram surgindo e a eles foi entregue a liderança da igreja. Não era qualquer pessoa que podia ser presbítero ou pastor, né? Diferente de hoje, que alguns se autoproclamam pastor, presbítero, bispo, apóstolo. Não.
O presbítero da igreja, no primeiro século, geralmente era o dono, o chefe da casa, onde a igreja se reunia, quando este, obviamente, era convertido a Cristo. Ele não se autoconsagrava, como alguns fazem hoje, né? Do nada passam a usar o título de pastor, sem qualquer tipo de vocação, habilidades inerentes ao ofício de presbítero. E aqui me entendam, por favor, presbítero / pastor. Eu mesmo que fale presbítero ou pastor ou bispo, eu estou falando do mesmo ofício, tá? Mas hoje é assim. Mas a Bíblia estabelece qualificações. O próprio Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, ele fala das qualificações do bispo e dos diáconos e diaconisas. Mas ele inicia dizendo assim: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo seja marido de uma só mulher, não dado ao vinho, temperante, sóbrio e apto para ensinar, né? Porque o pastor vai lidar diretamente com o ensino da palavra de Deus. Então Paulo chama esses presbíteros, que eram os ensinadores na igreja de Éfeso, para ter uma reunião com eles. E o presbítero tem a responsabilidade de pastorear, de cuidar da igreja. Observem comigo o verso 28 desse mesmo capítulo 20 de Atos. Paulo diz assim aos presbíteros de Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, os presbíteros são os pastores, são aqueles que deverão cuidar e proteger o rebanho dos mercenários, dos lobos. Quanto a isso, eu não posso deixar de lembrar de algumas passagens que têm a ver com Jesus. A primeira delas, em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Quando Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É interessante como que Paulo, indo para o final do seu discurso aqui com os presbíteros de Éfeso, ele vai falar de lobos, de homens cruéis que vão adentrar no rebanho. A outra passagem de Jesus está também em Mateus, no capítulo agora de número 10, quando Jesus diz para sermos simples como as pombas e prudentes como as serpentes, por causa dos lobos devoradores que vão atacar o rebanho. Então, o pastor, o homem de Deus, ele tem que assumir esse compromisso como Paulo assumiu, de proteger o rebanho. E como é que ele protege o rebanho? Sendo vigilante, não dormindo. A outra passagem que eu quero citar
que a gente encontra nos lábios de Jesus é a que a gente encontra lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, desculpem-me, João capítulo 10, que é o capítulo conhecido como o capítulo do bom pastor. E Jesus ali fala do bom pastor e fala do mercenário. O mercenário, ele só veio para matar, roubar e destruir. O mercenário, quando ele vê o lobo se aproximando, ele foge. Ele não protege o rebanho, ele abandona o rebanho. Esse é o mercenário. É interessante que Jesus usa lá em João capítulo 10 algumas figuras, algumas metáforas que esclarecem o significado de ser pastor. Vou exemplificar aqui com João 10, 9. Jesus dizendo: eu sou a porta. Eu sou a porta. Ele fala isso dentro do contexto dos pastores que vigiavam os rebanhos à noite. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Quando Jesus diz eu sou a porta, ele que já tinha dito eu sou o bom pastor, não é? É no sentido de que o pastor à noite ele se deitava na abertura estreita por onde as ovelhas passavam para dentro do aprisco e dormiam lá, pois caso lobos e outros animais, outros predadores atacassem as ovelhas, ele estava lá para protegê-las. E como é que hoje os pastores protegem o rebanho? Por meio da exposição da palavra de Deus, da fiel, da correta exposição bíblica. Só que, meus irmãos, nós estamos vivendo uma crise nos púlpitos de algumas igrejas, onde a palavra de Deus não tem sido exposta de modo correto. Uma das coisas que Paulo falou a esses presbíteros de Éfeso foi que enquanto Paulo, esteve lá em Éfeso, ele nunca deixou de expor todo o conselho de Deus, de pregar e ensinar a palavra de Deus. Nunca ele deixou de fazer isso. E os presbíteros da igreja em Éfeso precisavam estar cientes de que deveriam levar a cabo o ministério de pregação e ensino da palavra. E aí Paulo diz no verso 28 aqui de Atos 20, né, que esses presbíteros eles deveriam pastorear a igreja que pertence a Deus e que foi comprada com o próprio sangue, o sangue de Jesus. Observem que Paulo também está dizendo a esses presbíteros que eles não são donos da igreja. A igreja tem um único dono, que é o Senhor Jesus. Pastor nenhum é dono de igreja. Mas hoje a gente vê ministério isso, ministério aquilo, aí lá o nome do pastor presidente, da vice-presidente a esposa do pastor. É sempre assim. Igreja tem dono, é Jesus, o dono não é o pastor. E o pastor precisa entender isso, ele não pode dominar o rebanho, dominar sobre o rebanho. O que está faltando é clareza bíblica em muitos lugares. E o povo precisa abrir os olhos com relação a essas manipulações religiosas de gente que se passa por ovelha e não é ovelha. Coisa nenhuma. Coisíssima nenhuma. Vejamos o que Pedro fala aos demais presbíteros. Em 1 Pedro, capítulo 5,
Pedro diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Aí no verso 2 de 1 Pedro 5, Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então o pastor não pode querer dominar sobre o rebanho. O rebanho não é dele, não foi ele que derramou sangue pelas ovelhas. Pastor é servo de Deus, como Paulo aqui, ele se identifica em Atos 20, ele diz aos presbíteros de Éfeso que ele serviu ao Senhor, e serviu com humildade. Isso tem um significado muito importante para a gente aqui. Quando Paulo diz que ele serviu ao Senhor com humildade, ele está dizendo no verso de número 19 que ele nunca reivindicou nada para si. Paulo não era como pastores autoritários dos nossos dias que dizem para as ovelhas: aqui manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não. A humildade de Paulo em nunca reivindicar nada, em se mostrar como servo. E hoje pessoas querem ostentar títulos, querem ostentar tantas coisas, tantos títulos, isto, aquilo. E Paulo diz que ele é servo. Ele se identifica assim em várias cartas: servo de Jesus Cristo, enviado de Deus, servo de Jesus Cristo. Paulo entendia que o ministério dele era para servir a Deus e servir a igreja. A humildade desse homem era fantástica. Paulo, me lembro agora, escrevendo a Timóteo, em uma de suas cartas, na primeira carta, no capítulo 1, no verso 15, Paulo diz: esta é uma palavra fiel e muito digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo ali não se identifica como o principal dos pregadores, dos apóstolos, o maior mestre. Não, Paulo não entrava nessas vaidades. Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores. Qual pastor hoje que tem a coragem de chegar no púlpito da sua igreja e dizer: eu sou pecador como você é pecador? Mas não, hoje querem passar uma imagem de super crentes, de infalíveis. Nem o Papa é infalível. Dizem que ele é infalível, mas nem o Papa é infalível. O único que não pecou foi Jesus. Esse sim é 3 vezes santo, como proclamaram os serafins na visão de Isaías, lá no capítulo 6. Então, Paulo está dando as últimas instruções aos pastores da igreja de Éfeso. Paulo tinha essa preocupação em capacitar, em preparar novos líderes. Agora, como tem gente no ministério pastoral sem preparo bíblico, sem preparo teológico? Como é que o indivíduo tem coragem de ascender à função de pastor e não buscar, não querer aprender? Vai ensinar o quê se ele não sabe? Paulo, e aí tomo novamente as palavras de A.T. Robertson no livro Épocas na Vida de Paulo. Ele separa um capítulo para falar de Paulo como pastor que continuava estudando. Nas 2 cartas dele a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, no verso 13, Paulo diz ao jovem pastor Timóteo:
persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Como é que Paulo instrui aqui, como é que Paulo tenta preparar esse jovem pastor? Dizendo para ele o seguinte: tem que ler, tem que ler, tem que estudar. Evangelho não emborrece ninguém. Você tem que estar preparado biblicamente, teologicamente, para chegar no púlpito da sua igreja e expor as Sagradas Escrituras. Senão você vai falar abobrinha, vai falar bobagem. Me desculpem o termo. Me desculpem o termo. E hoje pastores não querem estudar, querem ser coach, querem ser administradores de empresas. Pastor tem que persistir em ler, exortar e ensinar. Você ensina o que aprendeu. E para aprender tem que ler. Não tem jeito. Para aprender tem que ler. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 também, versículo 13, Paulo diz: quando vieres ter comigo, traze a capa que eu deixei em Troade, os livros e os pergaminhos. Livros de cultura geral, pergaminhos, o Antigo Testamento. Então, como é que um indivíduo vai querer pregar se ele não lê a Bíblia, pelo menos? No mínimo. No mínimo. Por isso que em alguns lugares o púlpito está raso. As ovelhas estão sem pasto. Se bem que tem ovelha que não quer se alimentar. Tem ovelha que até está numa boa igreja, com pasto verdejante, mas prefere comer as bolotas que são dadas aos porcos. É isso. É isso. Então Paulo sempre priorizou o ensino, e ele está estimulando esses presbíteros a serem doutrinadores, mestres, pregadores. E Paulo então deu o testemunho dele. Paulo disse: olha, eu nunca deixei de pregar. Observem o verso 27 de Atos 20. Paulo diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo não pregava o que o povo queria ouvir. Paulo pregava todo o desígnio de Deus, toda a palavra de Deus. De maneira prática, como que a gente pode entender isso? É quando na igreja a gente estuda livros inteiros da Bíblia. A gente não escolhe este ou aquele texto para agradar A, B ou C. Não. Nos dias de Paulo, já existiam crentes que tinham pregadores favoritos, porque esses pregadores massageavam o ego deles. Paulo, escrevendo sua carta a Timóteo, essa carta, na primeira carta a Timóteo, Paulo diz lá, 2 Timóteo 4,3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E Paulo então diz: comigo não, eu vou pregar, eu vou ensinar todo o desígnio de Deus, não estou aqui preocupado em pregar o que A, B ou C querem ouvir. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem contundente, é uma mensagem confrontadora. Paulo diz aqui, no seu discurso aos presbíteros de Éfeso, que ele pregava tanto para judeus quanto gentios a necessidade de conversão, arrependimento e fé. Mas hoje pouco se fala em conversão, arrependimento, confissão de pecados, fé, nada disso. Fé até se fala, mas uma fé triunfalista, não a fé que se traduz por fidelidade. E se fizermos uma interpretação do que Abacuque
ouviu Deus falar com ele sobre fé, a gente vai ver que fé não tem esse significado que às vezes as pessoas dão. Abacuque ouviu Deus falar para ele: o meu justo viverá pela fé. Em primeiro lugar, fé é fidelidade, é você andar com Deus, observando os mandamentos dele, cumprindo a sua palavra, mesmo que no seu entorno tudo esteja desabando, mesmo que pareça que feliz é o ímpio que tenta a Deus agora, mas o profeta Malaquias vai dizer que o ímpio tenta a Deus e escapa. Vai chegar uma hora em que veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E aí a mensagem hoje é uma mensagem suave, light. Ninguém mais fala da necessidade de arrependimento. João Batista não teria espaço em muitos púlpitos de igrejas hoje, porque quando João Batista apareceu pregando nas margens do Rio Jordão, ele pregou para os religiosos e ele disse para os judeus: raça de víboras, quem vos fascinou a fugir da ira divina? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, porque o machado está posto à raiz das árvores e vai cortar, e ele tem na sua mão a pá e a eira, e vai queimar o que é para ser queimado. Por isso que João Batista diz lá em Mateus 3,11: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Fogo ali, em Mateus 3,11, não é o mesmo fogo, não é a mesma figura de linguagem, o significado de Atos 2. Fogo em Mateus 3,11 é fogo do juízo, do castigo, porque está muito claro ali no contexto de Mateus 3,11 que quem for alcançado pela salvação vai ser batizado com o Espírito Santo, mas quem rejeitar vai ser alcançado pelo fogo do juízo de Deus. Mas as pessoas não querem mais falar sobre isso. Ouvir sermões como o de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado, ninguém quer e ninguém quer pregar. Digo e repito, as pessoas querem água com açúcar, as pessoas querem algo que os dope no domingo e faça efeito durante a semana, e aí eles voltem na semana seguinte para serem novamente anestesiados com uma mensagem que massageia ego. Paulo disse: preguei todo o conselho de Deus. E Paulo então deixa esse alerta para os presbíteros de Éfeso, e Paulo diz: essa é a última vez que vocês estão me vendo, mas depois da minha partida lobos devoradores vão entrar, vão penetrar, verso 29, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então são duas categorias de hereges aqui. A primeira, gente de fora que vem atacar o rebanho, mas também Paulo está falando de gente de dentro do próprio rebanho, que antes até pregava biblicamente e que mudam o discurso e se tornam personalistas, tentando arrastar para si, atrás de si, discípulos. A igreja de Éfeso viu se levantarem dentro da igreja homens presbíteros como Alexandre e Himeneu, que foram disciplinados porque estavam perturbando a boa ordem na igreja e ensinando heresia. Então, Paulo
Paulo está dizendo, cuidado, cuidado, porque vão vir pessoas de fora, mas também gente de dentro. Quantos pregadores famosos aí no passado pregavam a sã doutrina, hoje estão perdidos, pregando mensagens que parecem aceitar essas ideologias, parecem não aceitam essas ideologias malignas. Hoje estão pregando. Pastores famosos. Vocês sabem. Conhecem alguns. Que antes estavam no topo, pregando, ganhando almas para Cristo. E hoje estão pregando um evangelho de porta larga, de caminho largo. Quando, na verdade, o Senhor Jesus diz lá em Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, a porta continua estreita, o caminho também. Mas, pregadores hoje estão aí pregando mensagens que não tem fundamento bíblico. Então Paulo deixa esse alerta para os presbíteros, os pastores da igreja de Éfeso. E Paulo diz mais, que ele não entrou no ministério para enriquecer. Paulo diz aqui em Atos 20, o texto que nós estamos analisando, Paulo diz, verso 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Ainda que Paulo sabia e tenha dito em outras cartas que aquele que prega o evangelho deve viver do evangelho. Mas Paulo está falando de prioridades, ele não se tornou pastor para enriquecer. Tem muita gente aí que usa o ministério para enriquecer. E Paulo diz, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo não entrou no ministério para ganhar dinheiro. Se alguém está desejando entrar ou já entrou para o ministério achando que vai enriquecer, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. E a preocupação de Paulo era terminar bem a carreira dele, o ministério dele. Paulo não queria ser como Saul, o homônimo dele, que começou bem e terminou mal. Paulo queria terminar bem a carreira, o ministério dele. Me lembro que Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, versículos 7 e 8, Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da vida, a qual o Senhor, o justo juiz, tem preparado para aqueles que o amam. Preparado para mim, não somente para mim, mas também para todos quantos ele ama. E Paulo diz aqui, nesse discurso, já caminhando para o final, que ministério é doar, é se doar. Olhem o verso 35, é um texto que na teologia do Novo Testamento nós chamamos de texto ágrafo. É uma fala atribuída a Jesus, mas que não aparece nos evangelhos, só aparece aqui. E essa frase era um provérbio conhecido também fora de Israel, com algumas variações. Paulo diz, no finalzinho do verso 35, como falou o Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Vida cristã é isso, é compartilhar, é doar,
repartir, não é acumular, não é acumular. Esse negócio de achar que vida cristã é só acumular não se coaduna com o que a gente lê no livro de Atos dos Apóstolos sobre a igreja em Jerusalém e sobre as outras igrejas fora da Palestina. Porque eles repartiam o pão, as orações, repartiam tudo. Vida cristã é koinonia, é comunhão, é doar-se. E Paulo diz, mais bem-aventurado é dar que receber. E aí Paulo encerra a sua fala aos presbíteros de Éfeso e vai orar com eles. Vejam, coisa linda, maravilhosa isso aqui. No verso 36 de Atos 20, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Aqui Paulo está orando com eles e por eles. Paulo está orando pelas necessidades dos presbíteros, dos pastores, dos desafios que os pastores haveriam de enfrentar na cidade de Éfeso. E Paulo então ora por eles. Paulo era um homem de oração. Colocar-se de joelhos para orar era algo que os cristãos faziam em momentos solenes, importantes. E Paulo vê esse momento aqui como um momento importante. E Paulo está orando pelos seus companheiros de ministério. Paulo está orando pelos pastores. E naquele culto, eu posso chamar de culto que houve ali, teve um derramamento do Espírito. Observem que no verso 37, houve grande pranto entre todos, e eles abraçaram afetuosamente Paulo e o beijavam. No original grego, essa expressão, e o abraçavam e beijavam, eles se agarraram no pescoço de Paulo e começaram a beijá-lo. Essa é a ideia do texto grego. E ali houve choro, houve quebrantamento. E o texto, então, fala da despedida e da partida de Paulo. Os presentes naquela reunião estavam entristecidos. Os presbíteros, os amigos de Paulo. Vejam, é possível ter amigos no ministério pastoral. É possível. É possível. E Paulo era amigo dos presbíteros de Éfeso. E eles então estavam tristes porque Paulo dissera: essa é a última vez que vocês vão ver meu rosto. E eles então acompanharam Paulo até o navio e Paulo partiu para o destino que o Senhor havia separado para ele. E o Senhor estava guiando ele para o destino para onde o Senhor estava guiando ele. Integridade, esse é o tema que a gente abordou aqui e as facetas desse tema. Integridade, caráter. Não adianta ter carisma e não ter caráter. É preciso ter as duas coisas. As duas coisas são importantes. Carisma e caráter. Louvado seja Deus por homens como Paulo, idôneos, íntegros, amantes do Senhor, fiéis na exposição da palavra de Deus, que não negociam o ministério, que não se vendem em hipótese alguma. Louvado seja Deus, porque nós temos homens assim nos nossos dias. E que Deus nos abençoe poderosamente. Antes de orar e fazer algumas comunicações importantes, quero agradecer aqui, olha, estou vendo Sonilda, um abraço Sonilda, transmito o meu abraço ao Ricardo, pastor Ricardo, que foi meu primeiro intérprete no Paraguai, em 2013. Também pastora Neuza aqui. Neuza foi a pessoa que me discipulou lá no início, 1986, quando da minha conversão. Nunca esqueço disso. Sempre que posso faço menção da Neuza. Viu, pastora Neuza? Também pastor Pedro conosco, pastor Fábio Campos,
presbítero Denilson, presbítero Abdula, minha tia Ana, a Nelma, a Elisete, Fabiana e por aí afora. Que bom que vocês ficaram até agora aqui comigo. Já estamos quase com 1h30 de live. Hoje voltamos com toda a força. Bem, antes da oração, alguns devem ter lido que eu fiz uma postagem semana passada aqui no Facebook, expressando a nossa alegria, porque no último domingo, no domingo da ressurreição de Cristo, no domingo de Páscoa, tanto eu quanto minha esposa e meu filho, nós fomos recebidos como membros da primeira igreja batista aqui do Barreto, pastoreada pelo pastor Samuel Mouta. E fomos muito bem acolhidos e continuo, essa informação também importante, continuo como pastor, já estou na escala para pregar no mês de maio, no mês da família. Então você que desejar, estiver aqui pelo Barreto, dia 25 de maio, no culto da noite. Maio será o mês da família na nossa igreja, e é uma igreja que tem vários pastores, né? E eu vou estar pregando no dia 25 de maio, às 18 horas, na primeira igreja batista do Barreto, que é a nossa igreja agora, a nossa comunidade de fé. Inclusive amanhã, dia 26, nós teremos a Festa das Nações, porque estamos no período de campanha de missões nacionais, isso mesmo. E amanhã a festa vai começar às 18 horas, com barracas, comidas típicas, bandeiras de países, enfim. Então amanhã, 18 horas, a Festa das Nações. Vem estar conosco. Mas eu não conheço ainda o endereço da sua igreja. Bom, Rua Guimarães Júnior, número 58, a rua do Colégio Henrique Lage. Só que a igreja fica mais cá para General Castrioto. Então é fácil de achar. Rua Guimarães Júnior, número 58. O pastor Samuel Mouta vai ter uma alegria imensa em receber você, os outros pastores também, a membresia da igreja. E hoje nós estamos inseridos dentro desse contexto, louvado seja Deus, e estamos caminhando, o ministério não parou, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, e em breve eu trarei notícias alviçareiras para vocês, com certeza, tá bom? Então estamos na primeira igreja batista do Barreto, e fomos recebidos no último domingo, e com o devido reconhecimento do ministério pastoral, e já fomos no final de semana com alguns casais, participamos. É uma igreja missionária, uma igreja também voltada para trabalhos com a família, com os casais, jovens, enfim, adolescentes. É isso, e o evangelho vai continuar sendo pregado. Então, para quem achou que eu tinha desistido do ministério, desista de pensar isso, tá bom? A graça de Deus me tem sustentado, e é Deus quem peleja as minhas causas, é Deus quem advoga a minha causa, e enfim, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, quem tentará a acusação, né? Quem? E aí Paulo, ele diz que é Deus quem nos justifica. Fui durante 10 anos pastor da igreja Assembleia de Deus, Ágape, e a igreja, por razões diversas, mas uma delas, a principal, pela soberania de Deus, vontade de Deus, ela deixou de se reunir, mas estamos numa nova fase ministerial. Ore por nós,
estamos envolvidos com alguns projetos na área de livros e já tem alguns convites para lecionar. Então Deus se encarrega de tudo que nos é necessário. Por falar em pregar, eu dei a agenda para maio, né? 25 de maio. Tá longe ainda, mas no próximo domingo agora, dia 27, eu estarei pregando na Igreja Batista do Calvário em Maria Paula. Pena que eu não tenho aqui o endereço da igreja do pastor José Carlos. O pastor José Carlos é um pastor amicíssimo nosso, e nós estaremos lá no próximo domingo às 18 horas pregando. Eu sei que é em Maria Paula. Depois eu tento descobrir o endereço e colocar aqui, se você estiver por perto, vai ser uma alegria. Eu tenho estado lá pregando já faz alguns anos que eu vou lá, e domingo agora, dia 27, eu estarei pregando na parte da noite. Na parte da manhã eu estarei aqui na nossa igreja, escola dominical, bênção de Deus a escola dominical aqui. São classes de interesse. Eu e a Aparecida estamos matriculados na classe de Antigo Testamento, então pensa umas aulas substâncias, coisa boa mesmo, boa. Os dois professores da classe lá, o pastor Tadeu e a irmã Suzane, são os professores da classe, e nós estamos lá como alunos aprendendo, porque ninguém sabe tudo. Então, se você quer participar de uma escola bíblica dominical, boa, maravilha. O pastor Fábio colocou aqui, Rua Expedicionário Francisco de Almeida, lote 1, quadra 5, em Maria Paula, São Gonçalo. Eu tenho que confirmar se é esse endereço, porque parece que tem uma outra Batista do Calvário lá também, pastor Fábio. Mas eu vou confirmar e aí coloco aqui. Então, domingo, estamos de manhã na igreja aqui, na primeira igreja Batista do Barreto, a nossa igreja também. Na escola, no culto, a gente tem um culto pela manhã às 9 e depois a escola dominical e o culto à noite às 18 horas. E grupos de pequenos grupos multiplicadores, né? Grupos de comunhão para os jovens. Sexta-feira os jovens estão reunidos. Quinta-feira tem grupos também em São Gonçalo, Niterói, reunidos, grupos nas casas. E assim a igreja vai alcançando, vai ampliando. A igreja no domingo passado recebeu, olha, se não me engano, mais de 10 novos membros, bem mais. A igreja está, graças a Deus, crescendo. O pastor Samuel é um homem de Deus, e nós estamos ombro a ombro nessa jornada. E então, dia 27 à noite, 18 horas, estarei pregando lá na Batista do Calvário, em Maria Paula. E no segundo domingo de maio, abril não, maio, vai ser Dia das Mães, eu vou estar pregando na Igreja Batista do Calvário, em Santa Isabel, pastoreada pelo meu amigo Neir Pereira. Então, estive lá mês passado, falando no encerramento da Escola Bíblica Dominical, e me convidaram para voltar agora também no segundo domingo. Então, o segundo domingo de maio, Dia das Mães, à noite, eu estarei pregando na Batista do Calvário, em Santa Isabel. Então, Maria Paula agora, domingo, e segundo domingo de maio em Santa Isabel. E dia 25 aqui em nossa igreja. Mas ao longo das nossas lives, eu vou estar aqui, pretendo estar aqui algumas vezes durante a semana. Eu vou divulgando, eu estou até com o material da igreja, com a programação da igreja aqui, tudo certinho, e nós estamos avançando, tá bom? Vamos orar, que o Senhor nos dê uma noite tranquila, abençoada, graças a Deus, a saúde caminhando, continuo caminhando, fazendo exercícios, e espero chegar aos 120 anos. Moisés chegou,
Então, não há problema. Vamos orar, gente. Vamos orar. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão da sua palavra. Obrigado pelos irmãos que vieram, que estão aqui, que compartilham, que participam. Muito obrigado por cada um deles. Socorre-os nas suas necessidades. Continue com as suas mãos estendidas sobre cada um deles, ó Pai, suas famílias, seus ministérios. Quantos pastores aqui participando da live, amigos, que a Bíblia diz que são mais chegados que irmãos. Ó Deus, obrigado porque é possível ter amigos, sim, no Evangelho, no ministério, Senhor. Não somos adversários, não somos rivais. Somos um em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque a tua obra continuará sendo realizada em nossas vidas. Como diz a sua palavra, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fica conosco, Senhor. Nos dê uma noite tranquila, um final de semana na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Gente, me despeço. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.